Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz, faço parte do time de marketing da Serasa Experian e hoje eu estou aqui com o pessoal da Cultivo, uma empresa que fornece crédito especialmente para o setor agro, voltada para o café, e está aqui hoje para contar para a gente como funciona a empresa e como essa parceria junto da Serasa Experian. A Cultivo é cliente aqui da empresa desde 2022 e eles já fizeram mais de 5.000 transações com a gente, especialmente nos produtos relacionados ao setor agro. Então, eu começo agradecendo a vocês pela parceria, por terem vindo aqui com a gente hoje, né, gravar, falar, conhecer a empresa. E eu queria abrir esse espaço para vocês se apresentarem, contarem quem são vocês, né, e qual o papel de vocês na Cultivo. Bom, primeiro, Bia, obrigado pelo convite, Serasa, toda a equipe. Meu nome é Gustavo, sou um dos sócios fundadores da Cultivo. O importante aqui trazer da pessoa em si ou dos fundadores. Eu acho que é a longa história aí no mercado agro, no crédito, para a gente criar e construir aqui a empresa que a gente busca. Você está há muitos anos nesse mercado já, né? Bastante, quase 25 anos. E você? Eu entrei nesse mercado trabalhando junto com o Gustavo ali quase 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, sempre com bastante dedicação em criar produto e dar crédito para produtores, começando pelo café e depois expandindo para todo o mercado agro. E quando a gente decidiu empreender, a gente voltou ali para as nossas raízes, a gente voltou para o café. E logo que a gente começou a fazer isso, a gente trouxe o Alan. O que você faz na Cultivo, Alan? Eu sou CTO, eu cuido da tecnologia da Cultivo. Essa é a minha primeira participação no mundo agro, vamos dizer assim. Mas no mundo da tecnologia já estou há mais de 20 anos e, em especial, conheço bem, inclusive vim da Serasa para a Cultivo. Então, até conheço a casa, estou fazendo uma visita, né? Bom filho a casa torna. Exato. Ótimo. Então, acho que agora que a gente conheceu vocês, eu queria entender mais sobre a empresa. Então, quem está aí, né, idealizando esse projeto, tocando isso há tanto tempo, conta pra gente o que é a Cultivo, o que vocês fazem, quem são os clientes de vocês? Bom, a Cultivo é uma plataforma digital que oferece crédito para produtor, especificamente café. E a construção da empresa, ela veio principalmente com o objetivo da gente corrigir uma série não vou chamar de erros, mas dificuldades que o produtor tinha ou tem ainda em outros lugares para tomar crédito direto para financiar sua lavoura, etc. Como a gente tem muito tempo, a gente está quase 25 anos dando crédito para produtor, tem muita coisa ao longo deste tempo que a gente identificou que, usando tecnologia, a gente conseguiria trazer uma jornada melhor para o produtor no processo de tomada de crédito. Então, o que é a Cultivo, ela é um desejo de melhorar essa experiência do produtor. Obviamente, em todas as coisas, né, principalmente quando a gente trata de processos burocráticos, ainda a gente busca uma série de formas para poder romper esse processo e o produtor entender que aquilo é um novo formato para tomar crédito. Então a gente passa o tempo inteiro buscando como fazer isso evoluir, enfim, cada vez melhor, de uma forma mais agradável ao produtor. Tá? A construção da Cultivo veio muito da gente pegar muitas experiências ruins que a gente acabou entregando em outros lugares que a gente passou para os produtores de café e fazer disso de uma forma melhor. E o principal ponto da gente conseguir fazer isso foi ter incluído tecnologia no processo, foi ter melhorado a experiência, foi ter cortado burocracias que a gente acha que não são necessárias e trazido para dentro de casa o que a gente entende que a gente pode fazer melhor do que o próprio produtor fazer para ele mesmo. Muito bacana. Dá um exemplo pra gente de um tipo de melhoria? Então, dentro desse processo, talvez o que seja mais marcante para o produtor, principalmente quando a gente começou, ele não precisa sair de casa. Então, hoje a gente tem uma plataforma que, de onde o produtor tiver com acesso à internet, ele consegue fazer todo o processo da simulação, do início até a assinatura e, por fim, receber o recurso em conta. A gente entendeu que o aplicativo que mais tem na mão do produtor é um negócio que chama WhatsApp. Então, a gente trouxe a nossa jornada toda para dentro do WhatsApp, principalmente nos pontos de contato com o nosso time comercial e com o produtor. Um outro ponto que é
A gente precisa que os nossos produtos, as nossas garantias estejam registradas em cartório. A gente faz isso muito melhor que o próprio produtor. A gente fala com cartório todo dia. O produtor é uma dor ter que sair da lavoura, deixar de fazer um processo dentro da fazenda para poder ir até o cartório e resolver uma situação. Então, esse é um processo que a gente não pode cortar, mas a gente trouxe para fazer dentro de casa. Na grande maioria das instituições tradicionais, o produtor acaba tendo que fazer esse serviço. Então, além de a chamada experiência melhor para o produtor na jornada, é tentar, inclusive, tirar pontos que talvez ele não precisasse fazer, não só em relação a uma negociação de prazo, custo, garantia, qualquer coisa que possa envolver o crédito em si. É o formato de acessar aquilo. A jornada como um todo. Como um todo. Entendo perfeitamente o ponto de vocês. A Serasa, como Datatec, pensa da mesma forma, né? Usar a tecnologia, usar dados para melhorar a experiência do cliente na ponta. E acho que tudo isso que vocês trouxeram faz muito sentido. Inclusive, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre a Cultivo, a gente vai deixar as informações deles, o site aqui para vocês consultarem depois. Nesse sentido, né, voltado especificamente para o café, queria que vocês contassem mais como a empresa está inserida nesse mercado e o que vocês podem fazer pelos produtores de café. É importante a gente lembrar que assim, a nossa presença ela não é de hoje. Então, assim, como eu falei, né, a gente está quase 25 anos, principalmente no café, né? Comecei no café há quase 25 anos atrás. Depois fui para outras culturas, mas nunca saímos do café. E nesse tempo a gente conseguiu estar presente no dia a dia do cafeitor, ou em alguns, né, porque a população é muito enorme. E essa presença do dia a dia do produtor, a gente tenta provocar uma série de situações, sejam eventos, levar conteúdo, processo educacional de uso de tecnologia. Muitas vezes a gente pega produtores que estão na terceira, quarta, quinta geração, fazendo da mesma maneira há não sei quantas décadas, né? Ou mais que 100 anos, enfim, operando e tomando crédito na lavoura da mesma forma. Então, assim, o nosso dia a dia com o produtor também é muito entender como que a gente vai fazer essa mudança acontecer para ele. Como que ele vai absorver aquilo que a gente quer levar de uma maneira diferente, num formato novo. Então a gente está junto dele, perto dele. Então hoje, uma das coisas que é muito foco para a gente é cada vez mais se aproximar do dia a dia do produtor. Então a gente tem o conhecimento, a gente sabe onde estão, a gente já participou da vida do produtor de diversas maneiras, né? Ao longo desse tempo a gente já comercializou produto, enfim, já financiou compra de diversos tipos de seja insumos, máquinas e etc. E a gente tenta entender mais como que ele funciona no geral. E isso faz a gente a gente acessar ele de uma maneira mais natural. E ele compreender o que a gente está querendo levar. E criar essa parceria, né? Muito bacana. Pensando nessa jornada, né, inclusive usando esse gancho de experiência do cliente, tudo que você trouxe, acho que você consegue me explicar como que é esse fluxo na visão do cliente? Qual o processo que ele tem que fazer para ter acesso ao crédito com a Cultivo? Então, hoje, basicamente, o produtor precisa fornecer duas informações para a gente. O CPF e onde ele vai produzir o café, onde ele tem a lavoura de café. E aí, hoje a gente tem todo um processo já via integração que nos traz uma análise extremamente rápida do perfil de crédito dessa pessoa. Então, um input muito importante para a gente é o AgriScore do Serasa. E quais são os critérios socioambientais daquela lavoura. Para a gente, as questões socioambientais é quase como se fosse uma religião. A gente não abre mão desse ponto. Então, a gente ter transparência e segurança na informação de que a gente não está financiando uma lavoura que pode estar numa área de desmatamento, que pode ser irregular, é extremamente importante para a gente. Volta um pouquinho, me explica melhor. Como que era o processo do produtor tomar crédito antes da Cultivo e como com a Cultivo a vida dele ficou mais simples? Acho que uma das grandes diferenças é a ida até uma agência, até encontrar o gerente do banco, que a gente eliminou esse processo. Então hoje a Cultivo é uma plataforma aberta que o produtor acessa lá, preenche pouquíssimos dados e tem acesso a uma simulação de crédito. Além de toda a digitalização, o produtor está falando com experts em café. Então a gente tem bastante experiência, a gente faz isso há muito tempo, a gente sofreu muito junto com produtores
para criar a melhor experiência possível. Então, a gente entende o ciclo da lavoura, a gente entende quais são as dores que esse produtor vai enfrentar, tanto que a gente consegue ter garantias adequadas, nada além do que a gente compreende que seja o adequado para financiar uma lavoura de café, prazos adequados. Então, a gente casa a operação numa experiência extremamente fluida e rápida, simples, inclusive, com prazos adequados, garantias adequadas, tudo isso juntando com um motor que a gente entende que funciona muito bem para o produtor, a gente consegue chegar, inclusive, em custos bastante competitivos. E acho que o essencial, além daquilo que a gente conhece do produtor, além daquilo que da nossa vivência com produtores de café, foi ter incluído muita tecnologia, ter trabalhado muito dentro de casa, construir esse motor que permite a gente fazer essa entrega. Se a gente tivesse que perceber o quanto a tecnologia está bem aplicada, é o quanto ela é simples. Se tiver que materializar aqui o passo a passo que esse produtor ia ter que fazer para conseguir iniciar esse processo de ter análise de crédito na Cultivo, assim, num passo 1 ele diria onde que ele está, o tamanho da lavoura dele, num passo 2 ele conheceria ali aproximadamente qual que é o limite de crédito dele, e depois ele vai receber uma proposta e aceitar. Daí ele forneceria 2 documentos simples, o recibo do CAR e o CPF, e começou o processo dele. Assim, literalmente leva assim, questão de minutos até ele só conhecer, ler a tela, entender, pensar no crédito que ele quer e começar o processo com a gente. E iniciado isso, a gente já passa a ter o acompanhamento de um profissional da Cultivo para que ele não se sinta essa sensação, eu só estou conversando ali com uma máquina fria. Então a gente também, apesar de ter a tecnologia e tudo mais, a gente não abre mão de manter essa tradição, vamos dizer assim, de acompanhar o produtor nesse processo. E tudo digitalmente, até pelo celular. Tudo digital, pelo celular. Eu acho que um grande diferencial também é a transparência, né? Então, hoje o produtor acessa a Cultivo, ele tem uma jornada muito clara de tudo que vai acontecer. A gente preza, inclusive, para dar um não rápido. Então, a gente analisar rápido permite a gente dar um não rápido, porque o não também é libertador ali. Uma vez um processo de crédito, você tem uma sensação que está sendo enrolado para depois ter uma negativa. Expectativa, né? Então, a gente tenta ser muito transparente. Se tiver que negar um crédito, negar muito rápido, negar na primeira chance que for diagnosticado ali um problema, para entregar essa transparência dentro do processo. A gente espera que não aconteça, mas se for acontecer, é melhor que seja rápido, Exato. né? E nessa linha, né, já pensando nos processos que a Serasa ajuda vocês a realizar dentro da análise, você consegue falar para a gente quais são os produtos e qual etapa dessa jornada que eles ajudam? Como eu falei no começo, acho que a gente focou muito na experiência. Então, para a gente conseguir entregar uma baita de uma experiência para o nosso cliente, para o produtor de café, um critério principal é a velocidade. Então, hoje a gente tem uma resposta em questão de segundos do AgriScore, das pendências financeiras, dos apontamentos socioambientais, e ainda quando a gente entra numa questão do monitoramento daquela lavoura, porque uma coisa é a gente enxergar a lavoura numa fotografia hoje, e essa lavoura não fere nenhum critério socioambiental da Cultivo. A gente acompanha isso ao longo do tempo durante a vida desse crédito. O monitoramento que a gente tem pelo FarmCheck é extremamente importante, que nos dá qualquer irregularidade pós-financiamento, a gente consegue acessar. Então, resumindo ali, pré-financiamento, dados de crédito principais, AgriScore e apontamentos socioambientais, e durante a vida da operação, o monitoramento ali via FarmCheck. A gente fica muito feliz em estar em vários momentos, né? Tanto antes quanto depois, esse acompanhamento, porque não é só no momento de fazer aquela primeira venda, mas de acompanhar toda a lavoura, e a gente está falando de um ciclo de 1 ano de colheita, né? Isso. Então, acho que para entender se o uso desses produtos se realmente está bacana, você tinha comentado, né, de algumas melhorias. Conta pra gente como que a Serasa ajudou esse processo. Como o Gabriel trouxe bem, a gente não abre mão dessa parte da análise socioambiental para ter certeza que a gente está fazendo um negócio com um produtor que está completamente aderente com relação a ESG e tudo que a gente prioriza. Mas isso tomava muito tempo, assim, questão de horas, assim, e isso numa fila, pensando nisso, começava a se acumular.
com o tempo, a gente usando principalmente a parte de APIs da Serasa, mesmo tendo essa pluralidade de produto, isso encaixa perfeitamente na jornada, porque a gente faz a integração via API, e eu não quero complicar com esse papo nerd, essas coisas complicadas da tecnologia, mas a gente integra em cada um dos pontos via API que são importantes ali para a nossa análise. Hoje a gente tem isso em questão de segundos, como o Gabriel comentou bem. Então, assim, apesar de ser algo complexo, a gente consegue conectar tudo e deixar ajustado do jeito que está de acordo com a nossa jornada, de acordo com cada produto que a gente tem e com suas particularidades. A gente fica super feliz em saber que vocês conseguem reduzir esses processos de horas para minutos, né, para segundos, como você trouxe. Então é bem bacana porque tempo é dinheiro. A gente converte quanto tempo um analista ou alguém do time iria demorar para fazer essa análise e o que mais ele pode fazer pelo cliente nesse momento, né? Sim, e até um grande diferencial é para a gente mostrar que tem realmente um jeito diferente de dar crédito para o nosso cliente, para o produtor, que além de ter essa facilidade de não ter que sair mais do campo, assim, os prazos que a gente oferece hoje, usando as tecnologias, os produtos da Serasa, assim, são completamente assim, diferentes do que eles estão acostumados a ver por décadas e décadas no dia a dia para conseguir crédito. Entendi. Eu acho que então, próximo ponto que eu ia entender com vocês era em relação a por que procurar Cultivo e não só um modelo tradicional. Mas acho que está super respondido quando a gente pensa em tempo, né, em prazo de resposta. E queria que você falasse também sobre a experiência digital que você comentou lá atrás, da facilidade disso. A grande dificuldade, ou o maior desafio nosso, é o processo educacional em cima de como usar a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, quando passa a criar confiança e a usar a ferramenta de uma maneira que vai melhorar a vida dele, efetivamente, que vai facilitar, ele passa a querer usar daquela forma. É um processo lento, pelo histórico, né? Muito tempo, milhares de famílias nas suas pequenas cidades, vinculados com bancos super tradicionais, num processo super burocrático, da mesma maneira, o tempo inteiro, você trazer uma coisa dentro de uma plataforma digital, onde ele tem uma jornada online que ele pode fazer 100%, que o negócio acontece, se ele se propor a consumir a jornada tecnológica como a gente tem disponível, ele com certeza vai sentir uma diferença efetiva. Obviamente, ainda tem muito produtor assim, ele tem um pouco de... Para ele ainda é um pouco de insegurança subir um documento, não falar com ninguém. Então a gente tem, obviamente, uma equipe treinada para poder atender ele e ajudar ele, mas a gente percebe que mesmo assim, muitas vezes, ele quer voltar a falar, ele quer conversar, ele quer o contato. Então a gente... por isso que eu estava falando na anterior, a gente está investindo muito no tempo com ele, está próximo dele, para que essa confiança ao longo do tempo transforme em uso da própria jornada com que a gente tem, que a gente desenvolveu com tecnologia. Excelente. E que aí para a próxima safra esse processo seja menos doloroso, que ele aprenda essa jornada digital. Que com o tempo isso vai diminuindo cada vez mais. Exatamente. É um processo, né? A gente viu isso em todos os setores, o agro não vai ser diferente, não tem porquê. Então daqui a pouco até o pequenininho já está conseguindo fazer o processo de ponta a ponta. Gustavo, queria que você deixasse um recado para quem quiser conhecer mais a Cultivo, fazer uma chamada a conhecer a empresa, os produtos. Conta pra gente. Mundo clientes, produtores, a Cultivo adora conversar, adora receber, poder trocar e poder aprender também. Tomar um café, né? Tomar um café. A Cultivo, assim, ela é bem receptiva nesse sentido, tá? Até por isso a gente está montando no interior, nos polos cafeeiros, aí a gente está montando alguns hubs para poder receber produtor. Então, fica também a mensagem, quem sabe, para outras culturas, outros produtores, se alguém questionar, mas não tem para soja, milho, algodão, blá, enfim, qualquer outra que possa ter aí interesse, a gente acha que um dia a gente vai acessar esse mercado também. Mas é acessar esse mercado pronto e preparado, assim como a gente está hoje para o café. Exato. Então, hoje a gente está presente em toda a região produtora de café, onde você
pensar ali que tem produtor de café, a gente já está pronto para atender, com toda essa jornada digital, e muito em breve com um olho no olho ali mais próximo do que a gente tem hoje, com os nossos hubs, à disposição ali para o produtor de café de todos os tamanhos. Uhum. O desenvolvimento de produtos, ele vai de etapa a etapa, né? Não adianta a gente correr e aí lançar um produto antes da hora, a gente tem que estar certeiro ali do que está fazendo. Na Serasa foi bem parecido esse modelo, né? A gente foi lançando produtos específicos para o mercado agro ao longo dos anos. Hoje em dia a gente já tem toda uma mandala de soluções. Vocês já estão com a gente com AgroScore, com Smart SG, com FarmCheck. Tem ainda algumas coisas para a gente conversar, né? Mas é muito bacana entender que o agro é um mercado à parte, né? Ele tem suas especificidades, ele tem um modelo diferente e que a gente pode sim levar a tecnologia para dentro do agro, que tem muito espaço ainda para a gente usar dados e todos esses insights que a base da Serasa pode trazer para esse universo. E com isso, pessoal, eu queria deixar um espaço para vocês que querem conhecer mais sobre os produtos agro da Serasa Experian. Tem nossos especialistas aqui para contar como vocês também podem alcançar os resultados que a Cultivo vem alcançando com a gente ao longo dos anos. E também abre um espaço para vocês deixarem um recadinho final, contar alguma coisa que vocês acharem que nossos espectadores mereçam ouvir. Maravilha. Bom, da mesma forma, a gente também, vou deixar o recado aqui para vocês, que na Cultivo a gente tem uma plataforma onde você encontra todo o processo, como funciona, toda a jornada, como que você solicita um crédito, contrata um crédito, simula um crédito, recebe uma proposta, é super autoexplicativo, www.cultivo.com, ao mesmo tempo vai aparecer um link aqui embaixo para vocês poderem acessar através dele, e saber que mesmo na plataforma e com toda a explicação de produtos que tem lá, a gente também tem contatos lá, um símbolo do WhatsApp que você pode tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, enfim, estamos super disponíveis para poder explicar um pouco mais aqui dos produtos da Cultivo. Então é isso, pessoal. Gabriel, Gustavo, Alan, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi muito especial receber vocês aqui no escritório hoje. Voltem sempre, vocês estão super em casa. E também agradecer a todos que assistiram até aqui. Um beijo, muito obrigada.